Oi, tudo bem? Como você está aí, hein? Descansado, as férias acabaram, preparado para mais um ano aí de estudo? Então hoje nós vamos ver o componente curricular de língua portuguesa. Vamos lá? Primeiro, nós vamos entender qual a diferença entre compreender e interpretar. Tem diferença, professora? Tem diferença. Então vamos observar. Verificar o que realmente está escrito. Trata-se da compreensão. Assimilar as principais palavras e ideias presentes no texto e coletar dados e informações concretas, ou seja, informações que estão claras lá no texto. O que nós chamamos de informações explícitas. Você lê o texto e você compreende exatamente o que o autor está descrevendo ali. Como eu vou entender isso nas questões? Os enunciados de questões que pedem a compreensão de um texto utilizam as seguintes expressões. Segundo o texto, o autor, narrador do texto, quis dizer que. O texto informa que, no texto, o autor sugere, de acordo com o autor, na opinião do autor do texto, tendo em vista o texto, são enunciados que você vai deparar com eles aí ao ler um texto e ter que responder algumas questões, e você vai entender que se trata de compreensão. Vamos agora para a interpretação. Trata-se daquilo que podemos concluir sobre ele, estabelecendo conexões entre o que está escrito e a realidade. Essas conclusões são feitas analisando as ideias do autor. Nós não podemos modificar nada ali, a gente só analisa as ideias do autor e vai além daquilo ali, né? Que a gente chama de interpretação implícita. De forma geral, os enunciados de questões que pedem a interpretação utilizam as seguintes expressões. Conclui-se do texto que o texto permite deduzir que é possível subentender-se a partir do texto que. Enfim, são questões que você vai olhar principalmente a partir dessa aula, e vai entender que se trata da compreensão e se trata da interpretação de texto. Vamos agora ao nosso texto. A mula sem cabeça. Existem muitas versões sobre a mula sem cabeça. Uma delas conta que uma mulher se apaixonou por um padre e por isso se transformou em mula sem cabeça. E nas noites de quinta para sexta-feira, essa mulher se transforma e aparece galopeando e relinchando para assustar a todos que encontrar. Apesar do nome, a mula tem cabeça sim. É que ela solta tanto fogo pelo nariz e pela boca que não dá para ver essa parte do seu corpo. Eu tenho certeza que você não sabia disso. Se alguém for bastante corajoso para lhe arrancar o freio de ferro, ou então picá-la com um alfinete para fazê-la sangrar, conseguirá quebrar o encanto. A mula toma forma de mulher e chora muito. Aí está o nosso texto. Agora vamos analisar algumas questões. Primeira, o texto A Mula Sem Cabeça é o quê? Eu tenho certeza que você já conhece uma diversidade de gêneros textuais. Esse texto que nós acabamos de ler, o quê? É uma fábula? É uma poesia? Uma lenda ou uma notícia? Será o que é, hein, gente? Por tudo que a gente já conheceu até aqui, nós sabemos que é uma lenda. Segunda questão. Segundo o texto, por que dizem que a mula não tem cabeça? A questão de compreensão aí, gente.
segundo o texto, por que dizem que a mula não tem cabeça? Está perguntando segundo a minha opinião? Não, está perguntando segundo o texto. Opção A, sua cabeça foi cortada. Opção B, o fogo cobre sua cabeça. Opção C, a cabeça está atrás da árvore. Ou a D, o fogo queimou sua cabeça. Então, segundo o texto, dizem que a mula não tem cabeça porque o fogo cobre a sua cabeça. Vamos para a questão 3. No texto fala que quando o encanto é quebrado, a mula, letra A, toma forma de homem e chora muito, vira uma linda flor, se transforma em uma criança ou toma forma de mulher e chora muito. Se eu entendi o texto, eu já tenho a resposta pronta. Se eu não entendi direito o texto e nem as opções de resposta, eu vou ler o texto novamente e começar a eliminar as opções de resposta que não tem nada a ver com o texto. Dessa forma eu chego na resposta correta, que é toma forma de mulher e chora muito. Não precisa apavorar para responder. Volta, lê de novo, lê as opções de resposta que você consegue. Quarta questão. Ela se transforma em mula sem cabeça. Quando, gente? Nas noites de lua cheia? Nas noites de sextas-feiras? Nas noites de quinta para sextas-feiras ou nas noites de quintas-feiras? Essa é uma resposta que também está clara lá no texto. Nas noites de quinta para sextas-feiras. Quinta questão. A mulher se transforma em mula sem cabeça por quê? Se casou com um padre? Se apaixonou por um padre? Ficou amiga de um padre ou não gostava de um padre? Então, segundo o texto, uma compreensão de texto, ela se transformou em mula sem cabeça porque ela se apaixonou por um padre. Coitada. Quando a mulher se transforma em mula sem cabeça, ela, letra A, fica galopando e relixando para assustar o padre, fica galopando e relixando para brincar com as pessoas, fica galopando e relixando para apagar o fogo da cabeça, ou fica galopando e relixando para assustar a todos que encontrar. Já lemos o texto, já compreendemos o texto e já temos a resposta, que é a opção D. Fica galopando e relixando para assustar a todos que encontrar. Sétima questão. No texto fala que o encanto é quebrado quando alguém picá-la com um alfinete ou amarrar suas patas bem firmes, alguém arrancar o freio de ferro ou amarrá-la numa árvore, alguém amarrar uma corda em seu pescoço ou alguém arrancar o freio de ferro ou picá-la com um alfinete. Claramente no texto é a letra D, quando alguém arrancar o freio de ferro ou então picá-la com um alfinete, o encanto acaba e ela deixa de ser mula sem cabeça. Vamos agora para a gramática. Isso aqui é uma pequena revisão, porque vocês já conhecem essa matéria, já tiram isso de letra, só para a gente dar uma revisada aqui. As sílabas são fonemas ou grupos de fonemas que são pronunciados por uma única emissão de voz. Fonema é o som de cada letra. Então, eu coloquei 2 exemplos. Mula tem 4 letras e 4 fonemas. Enquanto a palavra relixando tem 11 letras e 10 fonemas. Por que 10 fonemas e não 11? Porque CH substitui o X. Então, duas consoantes se transformam em uma, no som de uma. Então, ela passa a ter 10 fonemas. E a separação de sílabas, ou divisão silábica, é a delimitação das palavras em sílabas.
cuja ação é marcada pelo hífen. A gente sempre fala isso na sala de aula. Separou a palavra em sílabas, coloca o hífen, que é aquele tracinho que a gente coloca, para você ter certeza que você está separando corretamente. E vale lembrar que não existe sílaba sem vogal, gente, visto ela ser a base da sílaba. Então, está falando aqui que a vogal é a base da sílaba. Não existe sílaba sem vogal, apenas com consoante, não existe, tá? Então, a vogal é um elemento obrigatório. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Então, nós temos 4 classificações. A monossílaba é quando a palavra tem apenas uma sílaba. Quando você separa, você não separa ela de jeito nenhum, porque ela só tem uma sílaba. Então, nós temos ali 100, 2 palavras de uma sílaba. Dissílaba são as palavras com 2 sílabas. Exemplos: mula, quinta. Trissílaba, palavras que têm 3 sílabas. Cabeça, assustar. Lembrando ali que o SS, quando separa, eles ficam separados, tá, gente? Não ficam juntos na mesma sílaba. E polissílaba, que são as palavras que têm 4 ou mais sílabas. Então, temos ali apaixonou, corajoso, são palavras que têm mais de 4 sílabas. Bom, por que é importante estudar? E por que é bom também? A importância de ser um estudante é que você será o responsável por produzir o futuro do país. Os estudantes têm por função de estudar diversos assuntos a fim de trazer mudanças sociais com impacto direto à sociedade, tendo o poder de voz ativa de mudar o cenário em que ele vive. Estudar, gente, abre a mente, você fica a par de tudo que acontece, é bom demais você ter conhecimento. Fica fácil até para argumentar as coisas na vida. Os estudos são importantes, pois é através dos estudos que adquirimos conhecimentos, cultura e traçamos objetivos na vida. Que você seja sempre um bom estudante. Nossa aula fica por aqui. E para acessar nossas atividades da plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED GV. Até a próxima. Tchau, tchau.